outra coisa importante que o aluno deve levar em consideração aqui na aula 4 é o título em massa, que é uma relação entre massa e massa. Aí muitos alunos confundem isso, mas é bem fácil da gente definir e fazer algumas observações e algumas considerações importantes com relação ao título em massa. Uma coisa é a definição, que seria a relação entre a massa do soluto, que a gente chama de M1, pela massa da solução. Então, uma coisa importante é a gente ter essa relaçãozinha matemática. Matematicamente, o título ficaria assim: a massa do soluto pela massa da solução, ou a massa da solução, nós sabemos que é o soluto mais o solvente. Você poderia trabalhar aí essas duas maneiras de representar aí o título, né? Ou eu coloco já a massa direta somada, ou eu posso somar depois a massa do soluto pelo solvente. Ele é um número adimensional, geralmente a gente expressa ele em porcentagem, então ele vai dar um decimal variando de 0 até 1. A gente trabalha com porcentagem e ele tem um significado muito importante, porque ele me relaciona a massa do soluto com a massa da solução. É uma relação massa-massa. Então eu posso trabalhar tanto em massa, como posso trabalhar com volume. É uma coisa importante do título, que ele me permite trabalhar tanto massa como volume. Eu vou dar um exemplozinho aqui. Se eu pegar aqui uma soluçãozinha e ela me tem, por exemplo, 20% em título. Então ele me deu uma soluçãozinha contendo aqui uma soluçãozinha contendo 20% em título. Então ele me deu a concentração em massa, 20%. Então ele está me dizendo que essa solução eu tenho 20% de soluto. Como é em porcentagem, eu posso trabalhar em massa ou em volume, sempre trabalhando com o 100. Vou dar um exemplozinho disso. Se eu for trabalhar em massa, o que é que isso quer dizer? Que de cada 100 gramas que eu tenho da solução, 20% é só você trocar a porcentagem, o símbolo da porcentagem, por G. Então eu vou ter aí 20 gramas de soluto. E o que falta para 100, que é 80, seria o solvente, 80 gramas de solvente. Então ele me dá uma relação direta entre soluto, solvente e massa. Se eu quiser trabalhar com volume, por exemplo, o que ele está querendo me dizer? Que de cada 100 ml, só é você trocar a porcentagem pela unidade de volume. Eu vou ter 20 ml, consequentemente 80 ml. 20 ml de soluto, é isso que ele está me dizendo, e 80 ml de solvente. Então, muito comum a gente trabalhar e fazer cálculos relacionados direto com o título. Então, basta você apenas pegar essa interpretação, ou seja, o título, e fazer sempre uma relação para cada 100. Vou dar um exemplozinho na prática disso. Vamos supor que você pegue aqui, por exemplo, eu tenho uma bebida. Por exemplo, eu tenho aqui uma cerveja que tem aí 6%, por exemplo, de álcool. E aqui eu tenho 600 ml de volume da bebida, ou seja, esse título que ele me deu aqui, esses 6%, é o teor alcoólico da bebida. Então eu quero saber, em uma garrafa de cerveja, quanto eu tenho aí de álcool. Na verdade, esse 6% é o teor alcoólico. Quanto eu tenho de álcool em volume? Então basta fazer uma regrinha de 3 bem simples. Como seria a resolução desse problema? 600 ml, mas não é porcentagem? Então é 100. Estou trabalhando com ml, então em cada 100 ml eu vou ter, só é você trocar o símbolo da porcentagem por ml. Eu vou ter 6 ml de álcool. Então faço uma relaçãozinha direta. Como a garrafa são 600 ml, então se cada 100 ml eu tenho 6 ml de álcool, em 600 ml eu vou ter X. Então você pode observar que aumentou 6 vezes. Então é só você multiplicar aqui 6 vezes 6, consequentemente eu vou ter 36 ml de álcool. Essa seria
a resposta. O volume de álcool nesse teor alcoólico nessa garrafa é 36 ml de soluto, ou seja, de álcool que eu iria ter. Então, de um modo geral, é bem simples você trabalhar e relacionar aí cálculos e problemas envolvendo título. Fica a dica aí.